Deus abençoe, a paz do Senhor. Que dia gracioso é hoje, o dia do Senhor. Eu sou o pastor Jairo, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Seja bem-vindo você que acompanha nosso canal nesta manhã, mais uma aula maravilhosa. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo, compartilhar essa aula. Você que não é inscrito, você se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal, fale dele para outras pessoas para que tantas outras pessoas possam ser abençoadas por essa aula da EBD online que nós temos. Que Deus possa hoje tornar o seu domingo gracioso, cheio da sua presença, e que seja um tempo glorioso no dia do Senhor. A expressão domingo, do latim, Dominicus. Esse dia só tem esse nome por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. A revista desse trimestre tratou basicamente do apóstolo Paulo, sua vida e ministério entre os gentios. E hoje nós estamos falando sobre seu amor pela igreja de Cristo. O nosso texto áureo está em 2 Coríntios 5,14, na parte A, porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Nossa leitura devocional está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 10. Eu queria ler com vocês o texto da lição de hoje e eu queria fazer uma exposição mais prática da lição de hoje. Assim está escrito: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente com palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feito nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, e para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos nesta manhã, opera poderosamente, que o Senhor possa abençoar a cada aluno, a cada visitante e cada pessoa que está em qualquer lugar ouvindo a sua palavra por meio dessa transmissão online, Senhor. Opera as tuas obras maravilhosas no nome de Jesus. Amém. Paulo, seu amor pela igreja. A gente poderia pensar na seguinte questão: qual seria uma igreja ideal? Se a gente olhasse para as Escrituras e a gente procurasse descobrir qual é a igreja que nós diríamos, esta é uma igreja ideal. Se a gente quisesse encontrar uma igreja que tenha uma teologia ideal, nós teríamos que olhar para a igreja dos Efésios. A igreja que está em Éfeso,
detém um conhecimento bíblico muito alicerçado. Paulo ficou lá por mais de 2 anos, ensinando a eles as Escrituras. Então, Paulo diz que ele ensinou a esta igreja todo o conselho de Deus. Então, esta é uma igreja mais treinada teologicamente. Então, se nós quisermos pensar em uma igreja ideal, nós pensaríamos teologicamente na igreja de Éfeso. Se a gente fosse pensar numa igreja historicamente ideal, nós pensaríamos na igreja do livro de Atos. O livro de Atos é a história de uma igreja ideal. Qual seria a igreja bíblica, a igreja saudável? E como seria o registro da história desta igreja? Então, o registro da história dessa igreja seria sem tirar, sem colocar, sem aumentar a mesma história do livro de Atos. Todos os eventos que acontecem no livro de Atos, tudo que acontece ali também acontece em qualquer igreja verdadeira ou que experimentou toda a plenitude da ação de Deus na história. Mas, se a gente quiser encontrar uma igreja cuja prática seja uma igreja ideal e que ela seja modelo para ser copiada por todos os outros, é a igreja de Tessalônica. Paulo fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária começa logo depois do Concílio de Jerusalém, em Atos 15. E Paulo parte então para saber como os irmãos estão depois de se converter. E nessa viagem, então, Paulo parte da Síria e vai chegar até Tessalônica. E nessa viagem ele fica pregando o evangelho e depois chega em Corinto. Veja, quando ele chega em Tessalônica, ele prega 3 semanas, ele vai 3 sábados na sinagoga, porque esse era o método do apóstolo Paulo. Chegava numa cidade, ele pregava 3 vezes, ele ia à sinagoga, e lá pregava, porque os judeus só estavam disponíveis. Então, nesse dia, na sinagoga, ele podia pegar todo mundo ali e pregar o evangelho para todos de uma só vez. Então, Paulo, por 3 semanas, foi lá, mas eles rejeitaram o evangelho. E nessa pregação, os gregos piedosos que estavam ali, que eram gregos instruídos, como também haviam muitas mulheres da alta sociedade. O texto diz que essas pessoas cultas ouviram a pregação do evangelho e elas se convertem ao evangelho. Então aqui nós temos uma igreja que pertence a uma cidade que é uma das cidades mais importantes da Macedônia. Ela é uma cidade independente, ela é uma rota comercial, ela é uma cidade muito rica. E então, essas pessoas que creem são essas pessoas que vão iniciar o trabalho da igreja. Paulo inicia a igreja por meio desses irmãos. Vejam, Paulo, quando escreve essa carta, ele está em Corinto e ele escreve para poder trazer consolo e manter firme esses irmãos que haviam se convertido, como também para dizer e elogiá-lo da fé cristã que eles têm pelo testemunho e da forma como eles ouviram o evangelho e viveram o evangelho a ponto de ser exemplo para outras igrejas. Então Paulo escreve essa carta mais ou menos no ano 51 depois de Cristo, depois do Concílio de Jerusalém, e talvez por certo depois da carta escrita aos Gálatas. Paulo escreve 2 cartas a esta igreja, a sua primeira carta e a segunda carta, com espaço de mais ou menos de 6 meses a 1 ano, uma da outra. E a sua primeira carta, Paulo então está aqui com Silas ou Silvano, porque é Silas quem acompanha Paulo na sua segunda viagem missionária. Nessa viagem missionária, na primeira viagem missionária, aqui Paulo tem um problema com Marco e Barnabé, então Barnabé e Paulo se separam, então Paulo acompanhado de Silas, faz então a sua segunda viagem, e aqui está Paulo, Silas e Timóteo em Corinto, e Paulo então escreve essa carta à igreja dos Tessalonicenses. O versículo 1 começa, Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses em Deus,
Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo a expressão assim: graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A expressão graça e paz é uma saudação cristã de uma dimensão muito reveladora. A graça é a causa, a paz é a consequência. A graça é a manifestação do dom de Deus, charisma divino, dado aos pecadores que não mereciam a salvação e que são encontrados por essa graça. E quando eles são encontrados por essa graça, o resultado dessa graça é a comunhão que o homem volta a ter com Deus. Então nós temos a graça, que é a base, que é o alicerce desse relacionamento do homem com Deus, e do homem com seu semelhante e do homem consigo mesmo. Então, graça e paz é o resumo de tudo aquilo que é o Evangelho. É o presente de Deus, é o dom de Deus, é a riqueza imensurável de Deus em prover salvação por meio da eleição em Jesus Cristo, e a paz, a eirene, que é a expressão grega papaz no grego, é produto desse relacionamento, dessa nova vida, dessa nova criação em Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós temos paz de Deus, que é o nosso Pai, quem proveu a salvação, e do Senhor Jesus Cristo, quem executou a obra de salvação por meio da cruz de Jesus Cristo. O versículo 2 ele diz: nós sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossos corações. Paulo aqui se alegra com essa igreja, ele ama essa igreja faz parte das suas lembranças, das suas memórias, porque esta é uma igreja em que as pessoas experimentaram a salvação em Jesus Cristo. Ele vai dizer no versículo 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. O que torna uma igreja ideal? Primeiro, é uma igreja que experimentou de forma real, prática e resultante, porque eu preciso experimentar essa graça e produzir os frutos dela. Então, o que é uma igreja ideal? É uma igreja salva. É uma igreja em que todos os crentes experimentaram um novo nascimento. É uma igreja ideal, verdadeira, sadia, bíblica, porque é uma igreja constituída por pessoas que realmente nasceram de novo. Qual é o grande problema hoje da igreja moderna? É porque ela tem um grande número de pessoas que não são salvas. E aí, as pessoas que ainda não são salvas acabam sendo um peso morto e atrasando a marcha, atrasando o crescimento da igreja local. Então, uma igreja que tenha experimentado a verdadeira conversão, que não vive mais na prática do pecado, que não era aquilo que eram antes. O texto vai dizer que eles haviam se convertido dos ídolos, como está no versículo 9, e eles se converteram, eles fizeram uma mudança radical de vida, e agora não servem mais a seus ídolos. Agora eles decidiram servir ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus vivo e verdadeiro. Eles fizeram uma conversão, eles deram uma meia volta, eles viraram as suas costas para seus ídolos e caminharam em direção a Deus. Por quê? Porque experimentaram uma verdadeira conversão. Então, o que é uma igreja ideal? É uma igreja onde as pessoas são tocadas pela pregação da palavra de Deus e elas são convertidas, elas são transformadas, elas são santificadas por Deus. Então, há uma igreja de pessoas salvas, que não vive a prática do pecado, uma igreja que não é mundana, uma igreja que não vive conforme os ditames do mundo, uma igreja que se opõe ao mundo, é uma igreja que pode fazer a diferença.
Por quê? Porque esta igreja, ela ama a Deus e ela se torna inimiga do mundo. Por isso, uma igreja bíblica, ela é composta de pessoas salvas e por isso uma igreja bíblica praticará a disciplina bíblica. O que é a disciplina bíblica? É quando a igreja identifica, examina a si mesma e vê que aqueles que ainda não nasceram de novo e que continuam na prática de seus pecados precisam ser afastados da comunhão da igreja. Por quê? Porque eles não podem permanecer na comunhão da igreja em virtude da prática de seus pecados. Ou a disciplina é feita para que primeiro a pessoa que pecou aquele pecado moral público seja disciplinada, para que ele perceba que o seu pecado tem consequências e o que ele faz atingiu toda a comunidade. Então a disciplina é feita para que produza nele arrependimento e que ele mude de vida e volte a fazer parte da comunhão local da igreja. E segundo, para que outras pessoas, ao ver aquilo, entendam o perigo que é da prática do pecado, então elas são motivadas e encorajadas a não fazer aquela mesma prática, porque sabe que aquela prática não é aceita no meio da igreja. E terceiro, o mundo ao redor da igreja veja que a disciplina bíblica é uma separação entre a igreja e o mundo. O que separa uma igreja do mundo é a disciplina bíblica, ela é a cerca. Quando alguém pula aquela cerca, aquela pessoa então deve ser disciplinada. Para que o mundo saiba, a igreja não apoia essa conduta. As pessoas em torno disso, veja, lá eles não toleram essas coisas erradas. E isso atrai as pessoas cada vez mais a Jesus Cristo. Então, por isso Paulo aqui está orando por essa igreja e orando com ações de graça. A expressão grega aqui é Eucaristia. Ele está cheio de alegria, de gozo, de júbilo. Por quê? Porque ele faz menção, e fazer a menção aqui é fazer menção com louvor, com honra, por causa da vivência, do testemunho desses irmãos que haviam experimentado uma conversão. Então, primeira coisa que essa igreja tem, que torna ela uma igreja ideal, ela é uma igreja de pessoas salvas. Ela não está preocupada em agradar o mundo, elas se converteram, elas se arrependeram e ela produziu fruto de arrependimento. Ela não vive mais na prática do pecado e ela é uma igreja que vive separada do mundo. O versículo 3, então, evidencia aquilo que a igreja precisa ter. Veja, Paulo vai dizer que sem cessar ele ora, ele lembra de 3 coisas que identifica uma igreja local. Aqui vale lembrar, irmãos, a importância que temos da igreja local, a importância que tem as pessoas amarem a igreja, a importância que tem a comunidade local, em um momento em que as pessoas estão abandonando suas igrejas, né? E aqui é bom que a gente comece a definir o que é igreja. Primeiro que precisa ficar claro e evidente que a igreja não é uma pessoa. Eu não sou igreja. Eu sou membro da igreja. A igreja é uma união, é uma reunião, ela é um corpo. Então, a igreja é uma palavra dada para a comunidade, para a reunião dos crentes. A palavra eclésia é uma palavra para a reunião. Então, ela é uma congregação de pessoas salvas, ela é uma união coletiva de pessoas. Eu sozinho não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu reúno em um lugar que eu tenho compromisso com essa igreja e onde eu submeto a liderança hierárquica, administrativa e espiritual e aos sacramentos desta igreja. Se eu estou fora disso, eu posso ter fé em Jesus Cristo, mas eu não faço parte da igreja. Eu não faço parte do reino de Deus. Por quê? Porque a igreja não é uma pessoa, a igreja é um grupo de várias pessoas que são salvas, estão inseridas em aliança em um único lugar. Então, falando isso,
nesse lugar aonde a igreja local vive, a igreja local é onde toda a manifestação da glória de Deus acontece. É nesse lugar que Deus reflete sua glória para o mundo. É nesse lugar que as pessoas conhecem todo o amor de Deus para com os pecadores. Então, o versículo 3, Paulo cita, o autor chama isso, essas expressões, né, das três virtudes teologais. Ele chama a obra da vossa fé, ele usa a expressão trabalho do amor e a paciência da esperança. Então, ele está juntando aqui três virtudes cristãs: fé, amor e esperança. Paulo faz a mesma coisa em outras epístolas, como em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então, as virtudes que resume a vida cristã é a fé, o amor, a esperança. Vamos entender isso para a gente ver como isso se aplica à igreja local. Primeiro, a obra da vossa fé. A palavra obra que o grego usa aqui é ergon, é a energia. Então, a fé é aquele conceito que gera confiança por meio da pregação do evangelho, é aquela parte espiritual que nasce do nosso espírito, que tem um engajamento com o Espírito de Deus, é onde nós cremos, acreditamos, confiamos de forma indubitável na obra do Evangelho, na obra de Cristo no Calvário, em que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, porque a fé vem, ela é promovida, ela é gerada através da pregação do Evangelho. Então, por meio da pregação, a palavra produz fé no nosso coração. Então, a fé é aquela energia, é aquela força que vai energizar. É como a energia elétrica que faz funcionar a geladeira, é como a energia elétrica que faz funcionar essa câmara que eu falo para vocês agora, é como a energia elétrica que faz funcionar qualquer aparelho, é como aquele combustível que queima e produz aquela energia que faz gerar o motor, que passa para o câmbio, distribui para as rodas e então faz girar o carro e o carro andar. Ou seja, todo esse princípio de energon, de energia, é a fé que promove, que estimula, que dá o start, o início para que a vida cristã seja vivida. Por isso que todo aquele que é salvo por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça de Deus é um dom de Deus que é dado a nós por meio da instrumentalidade da fé. Por meio da fé, então a fé alimenta toda essa engrenagem do cristianismo. A fé alimenta toda a nossa devoção a Deus, toda a nossa entrega, todo o nosso cristianismo é completamente direcionado, guiado pela palavra de Deus através da fé. Então a fé é toda essa energia que dá força, a graça para isso. Beleza? A segunda coisa, então, a obra, a energia, o ergon, né, que é a palavra grega para obra aqui. Depois Paulo usa uma outra palavra, trabalho do amor. O termo grego aqui para trabalho é aquele trabalho exaustivo, é o trabalho braçal, é o trabalho que causa cansaço, que dói os músculos, é aquele trabalho que envolve a força, é aquele trabalho cristão que produz nosso envolvimento, atividades, né? Enquanto a fé dá toda a energia para isso, o amor usa essa energia para gastá-lo, para pregar, para testemunhar, para viver, para cuidar dos pobres, para ensinar, para adorar, para cantar, para servir, para viver uma vida que agrade a Deus por meio do trabalho braçal, corporal. Então, esse amor da igreja é um amor prático, é um amor que se envolve, é um amor que toca as necessidades das pessoas, é um amor de tato,
tato, de cheiro, de percepção, de calor. É um amor que une, que agrega, e é um amor que está disposto a servir, de cansar, de se desgastar, de se esmerilhar no trabalho da obra de Deus até a exaustão. Esse amor que produziu os cristãos a uma entrega total, e por causa desse amor eles estavam juntos o tempo todo. É esse amor que produziu a transferência de riquezas, ao ponto de ninguém ter nenhuma falta, e haver entre eles, repartir, né, o pão e a comunhão entre eles. É esse amor que fez com que os cristãos abrissem suas casas para cuidar dos pobres e acabou produzindo os hospitais. É esse amor que levou os cristãos a criar as casas de ajuda para os mais velhos, que então nasceram os asilos. É esse amor que criou as instituições como orfanatos para cuidar de crianças abandonadas. Veja, esse amor em obra, é esse amor que faz os cristãos saírem para a rua, se envolver nesse trabalho, a fim de pregar o evangelho, de testemunhar, de largar o conforto da sua casa, de sair debaixo de uma chuva e de gastar tempo com as pessoas, ouvi-la, de se preocupar com a alma dela. É esse amor que nos faz gastar tudo quanto temos de saúde, no desejo de se consumir pela obra de Deus, pelo Evangelho, por causa de Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Veja que coisa linda. Então esse amor é a causa, né? É a voluntariedade, é a entrega. E esse amor em nós não nasce de nós mesmos. Esse amor é o resultado da graça e da paz de Deus. Então, depois que nós experimentamos o charisma, a graça, o dom de Deus, a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, depois que nós fomos perdoados, que fomos salvos, então nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós nos entregamos porque a nossa vida que tínhamos foi morta. Então, a vida que nós vivemos agora, nós vivemos na fé do Filho de Deus. Então, ele tem a obra da fé, que é toda a energia que faz funcionar. Ele tem o trabalho, que é a força bruta, que é o trabalho de envolvimento, né? Que envolve nossos sentidos, nosso corpo, nossa força, nossa mente, nosso desejo, nossa percepção, nossos talentos, nossas riquezas, nossos bens, nossa existência, envolve tudo, tudo. E, em terceiro, nós temos a paciência da perseverança. Veja que coisa, da esperança. Veja que coisa linda. A palavra paciência aqui é a palavra upomone. Há duas palavras em grego para paciência. Uma delas é a palavra macrotimia, macro, grande, né? É uma paciência elástica, é uma paciência que estica ao máximo e não arrebenta. Ou seja, normalmente é uma paciência dada para a gente lidar com pessoas. Aqui, o upomone é aquela paciência resistente. É aquela paciência que não nos deixa desistir, que nos impulsiona a perseverar no amor, a perseverar na obra da fé. É aquele princípio que estimula, que reanima, que redefine, que reprograma a nossa vida todo dia, a novamente se levantar, a amar a Deus, a buscar a Deus, como se nós não houvéssemos feito nada ontem. É essa paciência que restaura nosso amor. Por quê? Porque a base da paciência é a esperança. A esperança é a expectativa da entrega a Cristo, é a expectativa da recompensa, é a expectativa da manifestação de Jesus Cristo por meio da sua segunda vinda. Ou seja, nós estamos envolvidos em um trabalho que envolve as três forças mais poderosas da vida humana: a fé, o amor e a esperança. Veja, o ambiente da igreja, o combustível da igreja é fé, amor e esperança. A igreja é um lugar onde a palavra estimula as pessoas à fé, a confiar, a se entregar. A fé estimula,
A fé dá a ela a força de largar o seu leito e andar no nome de Jesus. Dá a ela a graça de olhar para os seus pecados e se ver pecador e reconhecer seus pecados e receber o perdão de Deus e nascer de novo por meio do milagre do novo nascimento. Essa mesma fé, o ambiente da igreja produz relacionamentos de cura. A igreja é uma comunidade terapêutica, onde nossos relacionamentos são curados, onde eles são restaurados, onde nós somos instruídos, alimentados, treinados, edificados por meio da palavra de Deus. Então, a vivência uns com os outros, aprendendo a perdoar, aprendendo a suportar uns aos outros, aprendendo a ver que nós temos falhas e que nós temos que ser pacientes uns com os outros, entendendo que o amor e a verdade andam de mãos dadas. Eles não estão separados uns dos outros. Então, é falando amor em verdade e verdade em amor. Nós estamos num ambiente onde é cheio de esperança. É um ambiente onde as pessoas são animadas, encorajadas, elas vêm para o culto e saem do culto cheio de expectativas, elas saem cheias de sentimentos puros, saudáveis, celestes, divinos. Nós vivemos no momento do culto, da celebração e da manifestação do Espírito, aquele ambiente agradável que é uma prova daquilo que será a eternidade diante de Deus. Então, fé, amor e esperança resume o contexto da comunidade cristã. A igreja local vive alicerçada pela fé, pelo amor, pela esperança. Veja, as virtudes mais graciosas que estimulam a vida e faz os cristãos viver o Evangelho, encarar a morte, encarar o sofrimento, de enfrentar as dificuldades e vencer, não se estimular. Por isso, a igreja não é uma fonte de ansiedade. Ela é uma fonte de estímulo, de entrega, é uma fonte de confiança, é uma fonte onde nós somos renovados, restaurados, onde somos curados nas nossas mais profundas emoções. É um lugar onde nossas carências são resolvidas, onde o amor é vivido, experimentado numa plenitude de tal forma que nós jamais experimentaríamos isso em lugar algum. Glória a Deus por sua igreja. E o versículo 4 diz, Paulo diz que a nossa eleição é de Deus. A igreja é um povo seleto, é um povo escolhido, é um povo separado. Paulo diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nele em santidade. Veja, e amor. Veja que Deus pensou na sua igreja como a criação espetacular para que os homens pudessem viver num ambiente de completitude. A igreja foi pensada, foi amada antes da eternidade. Por causa da igreja, o mundo foi criado, porque ela é a noiva de Cristo Jesus. E ela receberá o novo céu e a nova terra no local onde ela vai habitar, porque ela é amada por Jesus Cristo. Então essa igreja é eleita, ela é seleta, ela é escolhida, ela é composta de pessoas que não mais vivem segundo os padrões do mundo. Ela é um povo de excelência, ela é um povo de pureza, ela é um povo que obedece à lei de Deus, ela é um povo majestoso, ela é um povo que faz parte do reino de Deus, nós somos embaixadores da graça de Deus, nós somos súditos do reino de Deus, nós servimos ao Criador e Senhor de toda a terra, nós fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, então nós somos co-herdeiros de Deus em Jesus Cristo. Então esse povo seleto, esse povo glorioso, a igreja, a reunião, o corpo de Cristo, deve ser também amado por cada um de nós. Agora vejam,
O que acontece numa igreja santa, pura, numa igreja que realmente é uma igreja ideal? Versículo 5 diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Veja, uma igreja onde acontece a obra da conversão, uma igreja que vive uma vida, uma igreja que é uma igreja ideal, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, como muitos querem dizer. Então, primeira coisa, essa igreja não vive simplesmente de discurso, pregando sermões expositivos, explicando de forma ortodoxa a doutrina, embora nós precisamos pregar a pregação de forma expositiva, embora nós devemos pregar a ortodoxia, a pregação tem que ser correta, mas ela precisa do poder do Espírito Santo. Então, esse poder aqui são os milagres, é a operação de Deus, é aquela palavra pregada num ambiente onde Deus evidencia a pregação com os sinais que confirmam a pregação. Hoje nós vivemos em um momento em que o cessacionismo destruiu a igreja. E aí muitos querem advogar uma ideia de uma igreja bíblica como aquela igreja que só tem ensino correto. Então, uma igreja bíblica tem que ter ensino correto, mas precisa crer na atualidade dos dons espirituais. Veja, também em poder, que são as maravilhas, que são os prodígios, e no Espírito Santo, que são os dons espirituais. Então, uma igreja que tem doutrina correta, que tem fé, tem amor e tem a esperança, mas ela não isso não é produzido pelo poder de Deus por meio dos milagres maravilhosos e por meio da manifestação dos dons espirituais, não é uma igreja ideal, não é uma igreja autêntica. É uma igreja fria. E veja, é a esta igreja que Paulo vai dar a sua advertência solene. Não desprezais as profecias. Não apagueis o espírito. Por quê? Porque nós podemos tornar uma igreja com os 3 elos da vida cristã, né? Uma igreja que tenha fé, que lute por um amor ético e que seja despertada por uma esperança estéril, mas que não tem porque essa comunhão da igreja, o elo da união é o Espírito Santo. Portanto, o amor de Deus que é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Então, esse evangelho que não é somente em pregação, em interpretação, em hermenêutica, em homilética, é um evangelho com poder, com evidência, com demonstração de milagres, e no espírito, com dons espirituais, e em muita certeza. Ou seja, é um evangelho com convicção. Os não crentes veem a forma como os crentes vivem, como eles se amam, como eles se envolvem, a devoção deles. E tudo isso, no ambiente de manifestação do poder de Deus, gera certeza. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 14. E verão e dirão: Deus está no meio de vós. Essa convicção de que o evangelho é o poder de Deus, essa convicção de que o evangelho é a pregação, não é filosofia, de que o evangelho não é política, que não é sociologia, que o evangelho não é filantropia, embora ele possa produzir tudo isso, de que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando Paulo está pregando, escrevendo, aliás, a sua carta a Romanos, no capítulo 15, ele falou: olha, quando eu preguei no meio de vocês, eu não fui com sermões homiléticos corretos, não. Eu não cheguei no meio de vocês pregando e interpretando doutrina, não. Embora ele tenha feito isso, ele disse: a minha pregação foi confirmada com milagres e prodígios, para que a vossa fé não se apoiasse só em palavras, mas no poder de Deus. Veja, então nós precisamos pregar a palavra de Deus porque ela produz fé, e essa fé precisa produzir os grandes feitos de Deus no nosso meio. Glória a Deus por essa igreja maravilhosa.
Outra coisa ideal, outra coisa que tem uma igreja ideal, uma igreja bíblica, saudável, né? Já que é assim que as pessoas falam, né? O que é uma igreja saudável, né? Marcas de uma igreja saudável. E aí a pessoa não fala nem de oração, né? E ela está escrevendo sobre igreja saudável e não acredita na atualidade dos dons espirituais. Irmãos, isso é um... E quem está escrevendo tem um PhD, não sei o que lá mais. O cara não... Ou seja, o cara esqueceu, a pessoa esqueceu de ler as escrituras para entender na visão como ela foi escrita. E aí está interpretando a escritura só com uma teologia morta, e aí vai errar mesmo. Mas uma igreja bíblica, ela precisa ter dúvida. Agora, qual é outra coisa que caracteriza esta igreja? Ela é uma igreja sofredora. Veja o versículo 6, olha só. Primeiro que no versículo 5, Paulo fala assim, porque o nosso evangelho. Então ele está pregando o evangelho que é dele, que ele vive na prática. A forma, o que ele prega está permeado cada célula do seu corpo. Isso, se cortar o braço de Paulo, espiritualmente falando, né, vai sair o evangelho. Tudo nele, cada respiração, cada sentimento, cada desejo, cada célula do seu organismo, cada DNA do seu organismo é tomado pelo poder do evangelho, o nosso evangelho. E o 6 aí fala assim, e vós fostes feito, ou seja, nossos imitadores e do Senhor. Olha que coisa linda. Mas, pastor, eles estão imitando homens? Imitando homens. Por quê, irmãos? Porque o único evangelho que as pessoas vão ver é a nossa vida. A Bíblia que a maioria das pessoas terão acesso é a nossa vida. O único Jesus Cristo que as pessoas irão conhecer não é o das Escrituras, é o que nós vivemos. Então, por isso, Paulo diz que as pessoas devem olhar para nós. Nós precisamos viver esse evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Vivê-lo e vivê-lo do jeito como ele foi entregue. Porque a prática do evangelho precisa atrair as pessoas a Cristo. Mas antes disso acontecer, o texto fala assim, recebendo a palavra em muita tribulação. Escute-me, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja ideal, é uma igreja perseguida. Por quê? Porque essa igreja não anda segundo o curso do mundo, ela se opõe ao mundo. Então, ela cresce, ela atrai as pessoas porque ela é diferença. Porque, irmãos, uma coisa só se destaca porque é diferente. Se ela seguir a multidão, se ela viver junto com o efeito manada, se ela imitar o mundo, ela perde o seu poder. Qualquer igreja mundana não vai influenciar a sociedade onde ela vive, ela não vai causar impacto, ela não será uma candeia acesa sobre o monte, ela não terá poder algum de fazer absolutamente nada. Aí, para atrair as pessoas à igreja, ela vai ter que fazer um musical, um show mundano, para esse show mundano atrair as pessoas pela arte. Não, eu vou lá então assistir uma boa música evangélica, fala de Deus, mas sem o poder. Então nós estamos usando métodos carnais para atrair pessoas carnais e nós vamos precisar usar métodos constantemente carnais para continuar mantendo essas pessoas carnais na igreja. Veja, então uma igreja, ela vai crescer porque quando a igreja é perseguida, ela cresce. Os primeiros 3 séculos da igreja cristã foi marcado de perseguição. Quanto mais o diabo persegue a igreja, mais ela cresce. E o diabo viu que isso era verdade, o que ele fez? Então ele foi lá, deu o império para a igreja. Entregou Constantino à igreja e desde então a igreja foi para o ralo. Por quê? Porque a igreja agora se mundanizou.
e ela perdeu o seu poder. Então, a igreja só é poderosa porque ela é santa, porque ela é diferente, porque ela é de uso exclusivo de Deus. Ela é diferente porque é eleita, ela é diferente porque ela pensa diferente, ela se veste diferente, ela tem conceitos diferentes, ela tem uma semântica diferente, ela tem uma cosmovisão diferente, ela não imita, ela não se parece, ela é totalmente oposta àquilo que o mundo é, ué. Então, a perseguição, ela é naturalmente a evidência de uma igreja bíblica. Então, uma igreja está sendo perseguida, criticada, ela é uma igreja, então, que está servindo a Deus. Por quê? Porque a perseguição, né, contra uma igreja, porque ela ama a Deus, porque ela é diferente, porque ela enfatiza a pureza, porque ela enfatiza a comunhão, o perdão, como ela não aceita o pecado entre seus membros são disciplinados. Então, essa igreja precisa, o mundo vai se opor a ela, o mundo vai persegui-la naturalmente, porque todos aqueles que querem viver piamente padecerão perseguição. Veja, e ele termina com gozo do Espírito Santo. O que é que promove perseguição e, ao mesmo tempo, produz gozo? Veja, a perseguição é a ação do mal para tentar parar essa igreja, porque ela está fazendo a vontade de Deus. E aí, essa igreja é revestida do poder de Deus. E esse poder de Deus produz o gozo do Espírito Santo. Aqui é aquele efeito de Atos 4, quando os cristãos foram perseguidos, que eles apanharam, foram surrados, e aí então se reuniram e oraram. E o texto diz que eles, tendo orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo, e então se levantaram cheios de alegria e de ousadia, se animaram e se encheram de muita alegria por serem achados como privilégio sofrer por amor a Cristo. Então veja, esse gozo aqui não é aquela alegria estéril teológica, é o gozo do Espírito, que só acontece conosco mediante a manifestação do poder do Espírito Santo. Glória a Deus por essa obra maravilhosa. Aí sim, o versículo 7 fala: por isso, essa igreja composta de pessoas salvas, diferente do mundo, aonde há a manifestação do poder do Espírito, aonde a fé, amor e paciência estão governando a comunidade. Então essa igreja é um padrão, é um exemplo para todos os fiéis. O que é uma igreja padrão? É essa igreja, ela é um padrão. Ela pode ser copiada, ela será imitada por todos os fiéis. É esta igreja que Deus deseja que nós sejamos uma igreja padrão, onde tudo que está aqui possa acontecer no nosso meio. Porque ela se tornou um padrão de ser imitada, porque ela se tornou uma testemunha, uma martúria, alguém que pode morrer por amor a Jesus Cristo, e quem não está disposto a morrer por Jesus não terá poder para viver para Ele. Aí o versículo 8 usa uma expressão fantástica. Olha a primeira frase: porque por vós soou, megafone, a palavra do Senhor. Ou seja, a forma como essa igreja vive, a manifestação desta igreja é um megafone, é uma caixa de ressonância. Ela amplifica o evangelho aos ouvidos dos ímpios. Veja, as pessoas são atraídas a esta igreja porque Deus está no meio dela. A palavra dela, a pregação dela, o estilo de vida dela atrai os pecadores a Cristo. Tem muita igreja que a mensagem é confusa. Chega perto de um lugar, de uma montanha, e grita. Você vai ver que a sua voz ecoa. É a mesma voz que você gritou que ecoa. Tem igreja que ela fala uma coisa, mas lá fora sai outra. Então nós precisamos viver uma vida tal que agrada a Deus, para que nós sejamos um canal para ressoar, uma caixa de ressonância, uma caixa acústica,
potente para que o mundo ouça o Evangelho de Jesus Cristo, a forma como ela vive. Veja, o texto diz que em todos os lugares, de tal maneira que nós não temos necessidade de falar alguma coisa, vocês estão vivendo, ou seja, era uma igreja que estava numa rota comercial, então pessoas do mundo inteiro passavam por ali, tanto é que as pessoas que se converteram eram pessoas, prósperas, de alta sociedade, então, ou seja, essa igreja, só na sua forma de viver, era só deixar o rio do Evangelho correr. Deixa o Evangelho levar vocês, porque a vida deles tocavam um som, uma trombeta do Evangelho de Jesus Cristo. Ela ampliava o Evangelho, era um amplificador, equalizava a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, era um megafone, uma caixa de ressonância do Evangelho. A forma como viviam, a fé, o amor, a esperança, envolvida no poder do Espírito, suportando os sofrimentos, aleluia, fazia com que essa igreja se tornasse padrão para todos os homens. Versículo 9 diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual foi a entrada que tivemos para convosco, da forma como vocês se converteram dos ídolos para servir, ou seja, a conversão, a mudança de vida, fazia com que outras pessoas também se motivassem. Não, nós vamos largar os nossos ídolos, nós vamos largar o pecado, não, nós vamos fazer assim, nós vamos orar, nós vamos amar a Deus, nós vamos viver o Evangelho como eles vivem. Eles impulsionavam, Deus usava eles com uma logística de que com o consolo que recebiam de Deus, eles consolavam outros, com o poder que recebiam de Deus, eles influenciavam outros, e esse amor atraía outros irmãos a viver o Evangelho como eles viviam. Por isso o versículo 10 é o resultado maravilhoso de tudo isso. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Sabe o que faz uma igreja não pregar a volta de Jesus Cristo? É porque esta igreja não está vivendo nos padrões do avivamento divino, não está vivendo nos padrões da palavra de Deus. Quando uma igreja começa a negar a volta de Jesus, ela está negando por quê? Porque a volta de Jesus é julgamento. E ela não está preparada para recebê-lo. Ela não quer que ele volte. Então ela não prega o evangelho da volta de Jesus. Veja, a volta de Jesus aqui é desejada por quê? Porque uma igreja que se converteu, que vive na obra da fé, no trabalho do amor e na paciência da esperança, e que experimentou, além da pregação, o poder e os dons do Espírito com muita certeza, e que sofre perseguições, porque ela é imitadora de Cristo, porque ela imita Cristo, e ela é exemplo para todos os fiéis do mundo inteiro. E a forma como ela se converteu, ela abandonou o pecado, ela se opõe ao mundo, ela não anda segundo o destame do mundo, ela não está nem aí para o que o mundo fala, ela quer agradar a Deus. Então essa igreja tem a sua esperança voltada para a eternidade. Ela cravou os olhos na eternidade. E ela está preparada, adornada, purificada, lavada, glorificada por meio do Evangelho de Jesus Cristo, o marido da igreja de Cristo, o marido da igreja dada por Deus a ele. Vejam, tudo isso que fazemos tem um único fim. O único fim é que nós possamos viver o Evangelho, pregando o Evangelho, testemunhando para as nações por meio da nossa vida, da nossa forma de viver, para que possamos estarmos preparados para o grande dia, a grande esperança da volta de Jesus Cristo. Veja, a igreja não é um fim em si mesmo. Por isso, ela não é uma comunidade para você vir e ficar aqui porque é legal. Ela é uma igreja dos salvos, dos redimidos. Ela não é uma igreja para as pessoas aderirem.
A igreja não é lugar de adesão, é lugar de conversão. Ela é o primeiro ajuntamento, a primeira congregação daqueles eleitos, escolhidos dentre o mundo. A igreja é um povo eleito, escolhido, selecionado, colecionado. Vamos dizer, ela é a seleção dos melhores, não porque são bons, mas por causa da obra de Cristo, eleitos por meio de Cristo. Então, essa igreja selecionada por Deus, gloriosa, ela é composta de pessoas que não mais vivem na prática do pecado. Isso tem que ficar muito claro. Então, ela se opõe ao mundo. Então, essa igreja, ela é o megafone de Deus. Minha pergunta é, primeiro, você ama sua igreja local? Você ama a igreja que Deus idealizou, que Deus pensou? Você ama seu pastor? Você ama o ensino da sua igreja? Você coopera? Você está lá para ajudar ou você é um peso? Você trabalha ou dá trabalho? Você é bode ou você é ovelha? Você é daquela pessoa que tem dificuldade, por exemplo, como é nossa igreja, de enviar um relatório da EBD? Ou você envia o relatório para não ser chamado a atenção, mas no fundo você não está nem aí para isso? Veja, isso diferencia as pessoas que fazem por amor, onde a fé, amor e esperança motiva os trabalhos nas coisas simples. Porque aqueles que não são movidos por isso, irmãos, vão dar importância a outras coisas, mas não aquilo que é em prol da comunidade do reino de Deus ou aquilo que faz parte da comunidade cristã local aonde nós reunimos. Segunda pergunta, nossa igreja é um megafone? Nós estamos situados num lugar onde nossa vivência é comentada pelos vizinhos. Os vizinhos ouvem constantemente de que Deus está no nosso meio e que nós somos motivados por uma graça, por um amor que é sobrenatural. As pessoas, ao entrar no nosso meio, são quebrantadas por Deus para que se rendam a Jesus Cristo e elas são confrontadas em seus pecados. Nós temos sido perseguidos por causa da nossa santidade, da nossa pureza? Nós estamos vivendo focados na esperança da vida eterna, esperar do céu a Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Nossa consciência está purificada pelo sangue de Jesus. Nossa vida foi perdoada e nós estamos esperando o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos motivados pelo modo de viver o Evangelho em amor. O amor norteia a nossa igreja local. Nossos irmãos amam verdadeiramente uns aos outros. Amor e fé existe na nossa igreja. A fé e o amor é a base da nossa pregação. A dimensão prática do amor abrange tudo o que nós fazemos na igreja e em casa. As três virtudes que Paulo elenca, a virtude da fé, do amor e da esperança, faz parte da nossa vida, da nossa motivação e da nossa adoração. Você ama a igreja? Você faz parte de uma igreja como esta? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ajudar você nesse dia. Eu queria convidar você para ofertar nesse momento. Eu queria sugerir que cada um de nós fizéssemos nossas ofertas. Que seja 10 centavos, que seja R$1 ou qualquer outra oferta. Meu desejo seria que a sua oferta fosse o mais possível generosa. Mas dentro daquilo que você possa, oferte. Não deixe de ofertar sequer um dia na casa do Senhor. Não deixa. Aprenda isso, a separar um dinheiro do mês. Esse é o dinheiro das minhas ofertas do culto. O povo do Antigo Testamento nunca se apresentava diante de Deus sem uma oferta. Que esse seja um princípio, porque nós recebemos tamanha graça, tamanha paz. E essas virtudes do nosso coração,
Então nós precisamos voluntariamente ofertar. Então a oferta faz parte do momento do culto. Veja, a obra da salvação também implica em resgatar nosso dinheiro. E quando é que nós santificamos nosso dinheiro? Quando nós separamos os dízimos, quando separamos as ofertas, quando nós usamos aquilo que tem para a glória de Deus. Então, vá lá, oferta pelo PicPay, né? Traga à noite sua oferta pelo Pix, faça a transferência bancária, né? Faça o que você quiser, mas seja ofertante. Tenha um coração generoso. Isso vai lhe abençoar muito, porque a igreja local precisa desses recursos para poder subsistir como igreja. Então, que Deus possa abençoar sua oferta, Deus possa multiplicar sua sementeira, que Deus possa prosperar você em uma oferta muito generosa e abençoadora nessa manhã. Se você faz parte de uma igreja, seja fiel à sua igreja, seja ofertante lá, seja dizimista lá, não seja desonesto com Deus, não fica ouvindo esses urubus pela internet, ensinando mentiras sobre dízimo e oferta. Ouça seu pastor, obedeça a ele e ame a igreja aonde você reúne. Deus vai te abençoar e te galardoar muito por isso. Jairo e seu amor pela igreja. Coloque o título fala Paulo e seu amor pela igreja. Coloca o seu nome e diga Jairo e seu amor pela igreja. Para que você possa ser amado, para que você possa evidenciar isso e para que o mundo possa ver a glória de Deus por meio da igreja. Deus é glorificado e Deus manifesta a sua glória na igreja local. É nesse lugar onde você reúne, por mais simples que seja, ou por mais esplêndido que seja, é nesse lugar que a glória de Deus se manifesta. É ali que o Senhor ordena a bênção. Deus abençoe você, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, entre no nosso site, baixe os nossos sermões para que você possa aprender as Escrituras. Você que mora aqui perto, que não tem um lar espiritual, venha visitar a nossa igreja, venha conhecer a igreja e será um prazer imenso receber você aqui em nossa igreja. Vamos orar, Senhor, muito obrigado por essa aula, obrigado por tua palavra. Opere as tuas obras maravilhosas em nós, derrama seu Espírito Santo para que nós sejamos uma igreja viva, santa, sã, saudável, poderosa, que viva um verdadeiro avivamento, Senhor. Ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Obrigado por ter você conosco aqui nesse dia. Tenha um domingo muito abençoado. Deus abençoe.